Boa noite, pessoal. Saudade que eu tava de fazer uma live e encontrar com vocês. Quero dar boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marina Valente, diretora do Instituto Valente de Educação. Estou muito feliz e lisonjeada hoje, porque nós vamos receber um convidado muito especial, o Dr. João Gandini, com o tema da nossa live, Gestão Pública, IMESC, um caso de sucesso. E vai ser muito interessante esse assunto que vai ser abordado. Eu vou apresentar a vocês o Dr. Gandini. O Instituto se sente muito honrado com a presença dele, em ter aceitado o convite de participar da live aqui do Instituto Valente, né? Isso porque eu acompanhei o trabalho dele como advogada, né? Que eu milito há mais de 30 anos, e como cidadã ribeirão pretana, apesar de eu ser paulistana, eu acompanhei a trajetória dele como juiz de Ribeirão, né? E ele também acompanhou aqui o início do Instituto Valente, ele foi o nosso incentivador, né? Nos apresentou o Dr. Neves Amorim, que foi quem coordenou o nosso curso do novo CPC, que está aí à venda. Tenho muito a agradecer ao Dr. Gandini, gratidão por isso, né? Porque, que nem ele fala, nós somos uma usina de ideias, então temos que seguir adiante. Eu vou falar um pouco do Dr. Gandini, porque a história dele, a trajetória dele é muito extensa, porque ele é um cidadão que se doou bastante e tem se doado. Ele se formou em Direito pelo Largo de São Francisco, lá na USP, São Paulo, onde meus pais também se formaram, meu irmão mais velho, né? E depois ele se tornou mestre em Direito pela Unesp. Ele começou como juiz de direito nas comarcas do interior, tendo sido depois transferido para Ribeirão Preto, onde ele ficou como juiz eleitoral, depois passou a ser juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, e ao final ele passou a ser o diretor do Fórum de Ribeirão Preto. Ele também foi professor e coordenador do curso de Direito de Processo Civil da FAAP, Fundação Álvares Penteado, aqui do campus de Ribeirão Preto, onde eu acabei concluindo a minha especialização em processo civil, graças a ele, porque ele puxou minha orelha, falou: Marina, vamos lá fazer especialização. Aí eu, como advogada, e meus sócios do escritório Valente Advogados Associados, acabamos por concluir especialização em processo civil sob a coordenação do Dr. Gandini. Ele também foi diretor da interiorização da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Ele atuou como coordenador um projeto muito bacana. Ele foi coordenador geral do projeto de moradia legal, o desfavelamento, projeto que Ribeirão Preto muito se orgulha e muito deve a ele. E com isso ele foi vencedor da 5ª edição do Prêmio Inovari, instituído por iniciativa do Ministério da Justiça, recebendo o prêmio no Palácio do Planalto, das mãos do vice-presidente da República na época, o José de Alencar. Também ele foi 2 vezes presidente do Colégio Recursal do Juizado Especial, dos Juizados Especiais Civis de Ribeirão Preto. Olha quanta coisa, hein? Foi presidente da Academia de Letras da Faculdade de Direito da USP, é membro titular da Academia Ribeirão Pretana de Letras, é fundador e ex-presidente da organização não governamental da ONG Ribeirão Preto pela Paz, advogado e sócio fundador agora, como juiz aposentado. Ele se tornou advogado e sócio fundador do escritório Gandini, Sociedade de Advogados. E até o dia de hoje, ele está como superintendente do IMESC.
Então, nós vamos convidar aqui o doutor Gandini para ingressar na live. Um minutinho, porque nosso tema que nós vamos tratar é gestão pública e MESC, um caso de sucesso. E o doutor Gandini tem muito a nos contar. Eu vou aqui convidar o doutor Gandini. Só um minutinho. Estou com o doutor Gandini, tive que colocar o meu óculos, porque não é tudo que dá para ler. Boa noite, doutor Gandini. Boa noite, minha amiga, doutora Marina Valente. É um Seja prazer, bem-vindo. é um É uma prazer, honra é uma honra para aqui. mim. Não, para o nosso Instituto Valente de Educação, é uma honra tê-lo aqui conosco. E antes de eu entrar no assunto, só quero avisar o pessoal que está entrando na live que, ao final, vai haver um desconto de 50% nos nossos cursos do novo CPC, do inglês jurídico e de direito esportivo. Só que para a pessoa ter direito a desconto, ela precisa ser seguidora do Instituto e compartilhar com um amigo. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que, em razão da sua brilhante atuação e pelos avanços que o doutor trouxe aqui como gestor público para o Fórum de Ribeirão Preto, pela informatização, por ter sido diretor da interiorização da Pamages, né? O senhor foi convidado aí pelo presidente do tribunal, que conheceu o seu trabalho, o desembargador doutor Paulo Dimas, que conheceu aí a sua gestão junto ao Fórum de Ribeirão Preto, na Pamages, e o senhor assumiu aqui a superintendência em fevereiro de 2019, se eu estiver certa. E a partir de hoje, o senhor está deixando o cargo com o coração um pouco apertado, acredito eu, mas por uma razão muito bonita e feliz para o senhor, né? Porque o senhor vai passar a competir para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu só quero dizer também que, pessoalmente, para mim, e acho que para todos, o senhor deu grande contribuição nas gestões por onde o doutor passou, né? E quando o senhor assumiu o IMESC, né, criou diversos projetos e alavancou também o Instituto. E eu tenho certeza que o senhor se afastando vai querer continuar acompanhando os projetos, as sementinhas que o doutor colocou e criou junto ao IMESC. E ele completou em abril 50 anos, né? Como por causa da pandemia a gente não pôde fazer nenhuma festividade, o doutor aí não pôde comemorar, o senhor sugeriu da gente fazer essa live, uma maneira de agradecer aí a equipe do IMESC, né? De parabenizar os 50 anos do IMESC. Então, por isso que a gente está fazendo essa live, para falar um pouco sobre esse instituto que muito brasileiro desconhece e que é um orgulho para a nação brasileira ter um instituto que é o maior da América Latina, né, doutor Gandini? Agora, antes da gente iniciar o tema, estou falando bastante, mas é só para dizer a satisfação e o orgulho que as pessoas devem sentir de ter um gestor como o doutor. Porque quando a gente fala em gestão pública, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer cidadão, lá vem corrupção, lavagem de dinheiro. Então, muitos brasileiros estão incrédulos, né, com a política e com o meio econômico que a gente está vivendo. Mas acho que com a live de hoje a gente pode trazer uma nova perspectiva, né, sobre o que é gestão pública, porque ainda existem gestores públicos que se preocupam com o nosso Brasil. Sempre é possível ter sucesso nas gestões públicas, desde que haja um comprometimento dos agentes públicos. Não é, doutor Gandini? Então, vamos começar aqui a nossa live, para o senhor demonstrar aí que é possível sucesso numa gestão pública, como foi o caso do IMESC. Só que antes eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho da sua trajetória, que é extensa, mas se o doutor conseguir fazer um resumo, todos já o conhecem, mas quem
ainda não o conhece, vai ter o prazer de conhecer o ilustre colega agora, doutor Gandinho. Marina, é um grande prazer estar com você, participar dessa live aqui no Instituto Valente Educação, que tem promovido cursos incríveis. Eu tive a grata satisfação de indicar você, desembargador Neves Amorim, que é meu amigo, irmão, um dos grandes professores de processo. Quando eu coordenei a pós-graduação da FAAP em Ribeirão Preto, o doutor Neves Amorim era o diretor, era o vice-diretor da ocasião da Faculdade de Direito da FAAP de São Paulo, e englobava os campi do interior, e hoje ele é o diretor-geral da FAAP de São Paulo, e nos tornamos irmãos porque somos do mesmo concurso de magistratura, entramos na carreira dia 6 de janeiro de 1984, e dali para frente fizemos uma grande amizade, e continua até hoje, nós somos companheiros de advocacia, fazemos trabalhos, principalmente nos tribunais, juntos. É um trabalho realmente muito prazeroso. Então, o Instituto tem trazido cursos bacanas, o Direito do Trabalho, o Novo Processo Civil, o Inglês Jurídico, muito interessante. Você falou hoje agora também do Direito Desportivo, que é um curso que nós também tivemos na FAAP, é bastante interessante. Enfim, o Instituto Valente está crescendo muito, bons cursos e sucesso para você nessa empreitada aí, você e seus companheiros de instituto. Né? Bom, muito obrigada, doutor. Minha trajetória, na verdade, eu vou resumir aqui muito resumidinho mesmo. Para poder abordar o tema? Eu sou de uma família muito simples, Acho muito que deu uma travada. Eu estou te ouvindo bem, está tudo ok aqui, tá? Agora já voltou. Ok. Tá, isso é normal. Quem faz ao vivo... É normal, live é live. É live, eu nasci numa cidade pequena, chamada Adolfo, aqui perto de São José do Rio Preto. Trabalhei na roça durante os primeiros anos de vida, depois fui para Araçatuba, vendi banana, vendi sorvete, catei papelão. Depois fui para São Paulo. São Paulo eu trabalhei na feira, eu fui camelô, vendi bilhete de loteria, fui office boy, mas sempre trabalhando, estudando, estudando. Meu sonho era ser juiz desde criancinha, mesmo morando na roça, sem entender muito bem o que era isso, eu já queria ser juiz. E aí, a única escola possível que eu tinha disponibilidade era a USP, porque era de graça. Eu era extremamente pobre, para você ter uma ideia. Nessa época eu morava num cortiço, e antes tinha morado num porão. Quando nós mudamos para um cortiço, já era uma festa, que a gente tinha melhorado de vida. Então, era extremamente pobre e não tinha a menor possibilidade de pagar a faculdade. Eu acabei... Mas estudioso, porque para entrar na USP... Sim, muito estudioso, isso eu sempre fui, sempre li muito, a ponto de quando entrei na faculdade já tinha escrito 2 livros. Então, eu sempre estudei muito, sempre li muito, isso me ajudou muito. Então, quando eu fui fazer o meu vestibular, sem fazer cursinho, sem nada, eu só podia entrar na USP. É claro que eu fiz vestibular para outras faculdades também, passei em todas elas, mas quando eu passei lá no Largo São Francisco, aí é a escola mais antiga do Brasil, a mais consagrada, onde estudaram os grandes presidentes da República, Rui Barbosa, Castro Alves, etc. Então, fui para lá e passei entre os primeiros no vestibular e, portanto, pude escolher o turno noturno, que era o único que eu podia fazer, que eu tinha que trabalhar. Já me casei no primeiro ano, tive filho, a minha primeira filha, Maíra, que é a nossa colega advogada, ela veio no meio do nosso curso, eu estava no terceiro ano. Logo terminei a faculdade, prestei o concurso para juiz. Como assim? Puxa, eu era muito novo, eu tinha 26 anos. Eu disse, vou ver como é que funciona isso, como é que o curso é, para eu aprender. E não é que eu passei entre os primeiros lugares do primeiro concurso, e coisas de Deus, né? Na minha vida, a presença de Deus é muito forte. Mas o esforço também, Sim, né? Sim, também. Deus ajuda quem cedo madruga. Quando eu estudei sozinho, numas apostilas de um amigo meu de cursinho, para o vestibular, eu queria entrar na USP e queria fazer um concurso para a Caixa Econômica Federal. E eu acabei passando nos dois. Então, entrei logo em fevereiro na São Francisco e em junho entrei na Caixa Econômica Federal e fui mandado para o jurídico da Caixa, que eu era, acho que, o único que fazia direito na USP. Então, eles me mandaram, ao invés de ir para uma agência, eu fui para o jurídico da Caixa. Então, também me ajudou muito, porque eu fiquei 5 anos no jurídico da Caixa, que é um dos maiores do Brasil, e também a São Francisco, que era a melhor escola do Brasil. Então, isso me ajudou muito, e eu, 8 meses depois de formado, estava lá sendo
sagrado juiz de direito. Então é isso. Fui para o interior, Piracicaba, depois Guarulhos, Piracaia, Jaboticabal, fiquei juiz de Jaboticabal 7 anos, respondi para o Guariba, Pitangueiras, Taquaritinga, essa região toda, e fui promovido para Ribeirão em 1991, e aqui fiquei como juiz durante 20 anos, até 2011, quando me aposentei. Aqui eu fui juiz criminal, 7 anos, depois quase 7 anos na vara civil, na vara civil. Depois nós criamos e instalamos as varas de fazenda aqui, eu e o doutor Júlio Spoladori, hoje no tribunal, o desembargador, e então eu terminei a minha carreira como juiz de fazenda pública em Ribeirão Preto. Fui juiz eleitoral, como você falou, fui diretor do fórum muitos anos, então essa é, em resumo, a minha trajetória. Politicamente, eu já disputei a Prefeitura de Ribeirão 2 vezes, fiquei em terceiro lugar nas 2 eleições, disputei 2 para deputado estadual, fiquei suplente nas 2 eleições e agora sou pré-candidato novamente pelo MDB à Prefeitura de Ribeirão. Aí a razão pela qual hoje era o último dia para publicar a minha exoneração, e ela ocorreu, saiu no Diário Oficial de hoje, então eu deixei, infelizmente, para mim, para minha tristeza, e tristeza, eu acho que de todos da equipe, que nós formamos uma grande equipe de amigos, né? Mas é a vida. Eu sou chamado, eu sigo muito os chamados de Deus. O chamado de Deus para mim agora é aqui, e por isso eu estou aqui, tá? Então, vamos falar um pouco do IMESC, aí você vai tocando aí. Não, tem razão. Mas o doutor também foi diretor do fórum, né? De Fui Ribeirão diretor do Preto. fórum muitos anos. Ajudou muitos anos. na informatização, na digitalização no início dos processos. Na verdade, bem uma Marina, fase. na verdade, assim, antes de entrar no IMESC, né? A informatização do judiciário, na verdade, ela começou conosco em Ribeirão. Eu tinha vindo de Jaboticabal, onde eu tinha feito em 1986, num CP500 com 30K. O meu computador tinha 30K de memória RAM. Hoje tem 1 tera, 2 tera, aquela loucura. Naquela época não tinha, mas eu consegui fazer a primeira eleição informatizada, apuração informatizada de uma eleição, na eleição de 1986. Eu vim para Ribeirão em 91 e resolvi oferecer aquilo que eu conhecia de informática, na época, ao diretor do fórum, que era o Dr. Nilton Messias de Almeida, um grande administrador, um grande gestor, e ele topou. E então, em 92, 93, nós desenvolvemos o sistema aqui, conseguimos, sem investir um único centavo do tribunal, todos os investimentos foram feitos gratuitamente, empresas que se interessaram, porque seria o primeiro fórum informatizado do mundo, como foi, nós chegamos, Ribeirão foi o primeiro fórum totalmente informatizado do mundo. Então, as empresas se interessaram e eu fui desenvolvendo esse sistema, e em 1993 nós já éramos totalmente informatizados. Todas as varas, todos os cartórios, toda a administração, enfim. Aí começamos a doar esses direitos autorais para os tribunais de outros estados, para o Tribunal de Justiça, para 44 comarcas diversas aí, enfim. Então, hoje, a informatização que nós temos no Brasil todo, na verdade, o nascedouro dela foi aqui em Jaboticabal, e a gente liderava uma equipe de servidores, de advogados, eu tinha ali advogado, promotor, juiz, escrivão, na época chamava escrivão, escrevente, oficial de justiça. Na verdade, a nossa equipe era essa, a gente não tinha dinheiro, então a gente mesmo foi aprender como é que fazia e desenvolveu e deu certo. Desde aquela época, sempre tendo visão, né, doutor? Na verdade, assim... Futuro, gestão, isso é muito importante. Marina, eu não sei se é bom ou ruim, eu sofro muito com isso, porque eu enxergo muito à frente as coisas. Eu entendo um pouco disso. É um motivo de bastante sofrimento para nós, porque a gente quer fazer e às vezes não consegue fazer, tem dificuldades, mas a vida é assim. Mas quando faz bem feito e faz de verdade, né? A gente procura fazer de coração, colocar toda a alma da gente nisso, e normalmente sai bem feito. Foi aí que aconteceu o convite do desembargador Paulo Dimas, que tinha sido presidente do tribunal e tinha sido presidente da APAMAGES, onde eu fui diretor por 4 mandatos. Tá? Vários presidentes passaram e eu era o diretor da interiorização. Nós interiorizamos a associação e depois virou diretoria de interior, né? Porque ela já estava interiorizada. Ele me conhecia bem, sabia das minhas poucas qualidades, e aí ele sabia que uma das poucas qualidades é de gestor público. Então me pediu que assumisse o IMESC, que estava numa situação muito ruim. O IMESC tinha uma situação, Marina, inacreditável.
inacreditável. O IMESC estava com 40 e quase 49 anos, o Instituto fundado em 1970, é o maior instituto da América Latina em DNA, é o melhor laboratório, estamos conseguindo o ISO agora, vai ser o primeiro laboratório público da América Latina a ter ISO. Ele é considerado o maior do mundo em perícias médicas, é realmente um instituto grande, mas estava numa situação pré-falimentar. Para você ter uma ideia, nós demorávamos em torno de 3 anos para marcar. Você chegava, o juiz mandava um ofício hoje, pedindo uma perícia, a gente demorava quase 3 anos para marcar essa perícia. Uma vergonha, né? Uma vergonha. E as pessoas esperando o processo parado, o juiz não podia julgar, não podia fazer coisa nenhuma, porque a perícia não andava. E um órgão público que tem orçamento público, que tem servidores, tem peritos, e que tinha obrigação de fazer bem feito. Depois tinha uma situação ainda pior. Feita essa perícia, o perito atendeu periciando, examinou os documentos, aí ele tem que fazer um laudo, encaminhar esse laudo para o juiz. E nós tínhamos atrasos superiores a 5 anos depois da perícia para entregar o laudo. Ou seja, muitas pessoas, Marina, era comum a gente encontrar pessoas que estavam há 6, 7, 8 anos só esperando um laudo do IMESC no processo dela ir para frente e o juiz julgar, dizendo se ela tem direito, se não tem. Muitas vezes nem sobrevivia esse tempo todo. Muito, você lembrou bem. Muitos Agora, casos, a pessoa já tinha morrido. Quando o laudo era feito, a pessoa tinha morrido. Que tristeza. Essa era a realidade que o secretário de Justiça, então, saiu da presidência do tribunal, se aposentou, foi convidado pelo governador para ser secretário de Justiça, me convidou para esse desafio e nós pegamos esse desafio, aceitamos e estamos lá. Até hoje estive lá como superintendente tocando isso. Então, a gente vai falar um pouco aqui exatamente disso. Né? Então, você vai perguntando e eu vou respondendo. A gente tem umas perguntas que foram feitas. As pessoas querem saber, porque não tem só operadores do direito aí, né? Mas como tem outros cidadãos e outros profissionais, né? O senhor explicar de uma forma mais didática o que é o IMESC? Muito bem. O IMESC tem 50 anos, ele é extremamente conhecido na área do direito. Nós, advogados, juízes, desembargadores, ministros, todo mundo conhece o IMESC, mas o povo não conhece o IMESC. O que é o IMESC? O IMESC é Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Tá? Ele nasceu como Instituto Oscar Freire, depois de um tempo ele mudou de nome para esse nome grandão que eu te falei, Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado. Ele faz basicamente 2 tipos de perícia. A perícia de DNA, a perícia de vínculo genético, investigação de paternidade, de maternidade, de prova de parentesco. E aí, nisso, nós somos o melhor da América Latina. Os nossos laboratórios são moderníssimos comparados a qualquer outro laboratório do mundo. Então, nós somos extremamente reconhecidos em toda a América Latina pelo trabalho que fazemos lá. E nós fazemos um outro tipo de perícia, que também é muito volumosa, que nós fazemos a perícia nas especialidades médicas. Então, imagina a pessoa teve um acidente e ela quebrou a perna. Deu uma travadinha, mas não tem importância. Só um minutinho. Deu uma travadinha. Tocandini. Voltou, vamos lá. Quem faz ao vivo tem essas coisas. Mas isso é bom que é descontraído, então as pessoas já estão acostumadas, né? Então, Marina, as outras perícias que nós fazemos perícia em todas as modalidades médicas, tá? Então, ortopedia, infectologia, reumatologia, obstetrícia, cardiologia. Você imaginar todas as modalidades médicas, mas fazemos também psicologia, psiquiatria, fisioterapia, dentística, todas essas áreas, todas as perícias que os juízes do estado inteiro precisam, de pessoas que não podem pagar o custo, que é caro, dessas perícias, o juiz pede ao IMESC que faça a perícia. Então, nós somos um instituto público, com dinheiro público, orçamento público, para atender as demandas do Poder Judiciário,
que, por sua vez, é demandado pelas pessoas mais pobres que precisam de uma perícia e não teriam condição de custear. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho extremamente social, porque o IMESC não atende ricos. O IMESC só atende pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita. Tá? E o volume nosso, Marina, para você ter uma ideia, as pessoas às vezes não têm noção de quanto que nós fazemos lá de perícia, né? Nós fazemos mais ou menos 55 mil perícias ano. Nossa Isso Senhora. significa quase 5 mil perícias mês. Nós atendemos só dentro do IMESC em torno de 1.300 pessoas por dia. É uma coisa muito grande. Então, Absurdo. voltando aí àquela pergunta que você me fez, mas como é que conseguiu reduzir o prazo de marcação da perícia e como é que nós reduzimos o tempo de demora do laudo? Tá? Então, nós criamos metas. Quando nós chegamos lá, eu sempre me dei muito bem com os servidores públicos. Em todo lugar que eu passei, até porque eu sou um servidor público, já estou há 40 anos nisso, então eu me dou muito bem com eles. Eu nunca tive um único problema com um único servidor na minha vida toda, nunca Que instaurei bom. processo, nada Inclusive, disso. o doutor, quando foi juiz, utilizava, às vezes, o IMESC, né, Sim, determinando sim. alguma perícia, e conhecia as dificuldades. E agora, como gestor, como homem de visão, o senhor está transformando esse instituto aí para o bem do Estado de São Paulo, né? Então, aí, eu chegando lá, a primeira coisa que eu fiz, eu combinei com o desembargador Paulo Dimas, o secretário, que eu queria fazer uma pesquisa entre os meus funcionários, que são muitos, e entre os peritos, entre os estagiários, entre os reeducandos, que eu tenho lá convênios e tal. Eu queria saber o que eles achavam. Por que o IMESC estava nessa situação? Eu queria que eles participassem dessa transformação do IMESC. Fizemos uma pesquisa e percebemos que todo mundo queria participar, os funcionários queriam opinar, queriam ser cogestores do IMESC. E eu achei isso muito legal, porque sempre fiz assim. Então, eu abri, fui de setor em setor, sentei na mesa com eles e fui conversando, e aí entendendo como cada setor funcionava, e a partir daí descobrimos o que tinha que fazer, como tínhamos que fazer, e qual o tempo que precisávamos fazer. Então, a gente tinha, como eu te falei, laudos de até mais de 5 anos atrasados. Então, nós criamos uma sequência de metas. Talvez pela primeira vez, um gestor público publica no Diário Oficial as metas. Porque o gestor público não quer publicar meta, porque amanhã cobram dele. E eu fiz exatamente o contrário. Eu fiz questão de dar transparência às metas, exatamente porque eu queria ser cobrado. Eu queria que as pessoas cobrassem mesmo, tá? Publicamos as metas, então a meta era, em 1 ano e meio, nós teríamos que reduzir o prazo de 5 ou 6 anos de atraso de laudo para 45 dias. Quer dizer, era uma meta bastante arrojada, concorda? Então nós criamos Concordo. a meta 1, que foi 1 ano e 5 meses, a meta 2, 1 ano e 2 meses, a meta 3, que foi, aliás, a meta 3 foi 1 ano e 2 meses, a meta 5, que foi 8 meses, a meta 13, e assim por diante. Então, agora nós estamos no mês de junho, cumprindo a meta 14, e, portanto, vamos chegar a 30 de junho com 45 dias de atraso máximo. E não é Olha que atraso, isso não é atraso. Por quê? Porque a legislação nossa prevê 45 dias de laudo após a perícia. Então, nós estamos chegando no final de junho, eu estaria lá 1 ano e 4 meses como gestor, como superintendente, e nós já reduzimos todos os atrasos, acabamos com ele e estamos entregando o laudo no prazo que está previsto na legislação, que são 45 dias a partir da perícia. E aquelas perícias que nós marcávamos para 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e ninguém sabia quando queria marcar, elas, antes da epidemia, da pandemia, a gente já estava marcando muitas delas para 20 dias, 1 mês, 2 meses. Quando tinha uma modalidade médica complicada, assim, algumas áreas a gente não tinha perito. Então, demorava um pouco mais. Então, demorava 3 meses, 4 meses. Aquilo que demorava 3 anos passou a demorar, em média, 60 dias. Então, esse é o IMESC de hoje. É o IMESC que marca a perícia imediatamente e entrega o laudo também dentro do prazo. O antes e depois. Doutor Isso. Gandini, entrou um estagiário do senhor, está com o nome de Ferozelino, quer dizer... O Fernando Roselino. É Isso! o Fernando Roselino, nosso colega, E ele advogado. disse que também foi meu estagiário aqui no escritório. Olha que Foi. beleza!
Um beijo, Fernando. O E Fernando, obrigada aí a todos que estão assistindo a live. o Guilherme Fernando, Remoto também. Um monte de gente entrando aqui, que doutor. legal, que legal. O Fernandinho trabalhou comigo como estagiário, ele é filho do meu cardiologista, o Fernando Roselino, e Ó, a depois responsabilidade. eu me lembro, salvo engano, fui eu que indiquei o Fernando para você, porque o Fernandinho é muito bom e eu sabia que ele ia dar um grande advogado e hoje ele trabalha num grande escritório de São Paulo, é um excelente advogado, como Ele foi pai. um excelente estagiário também. Exatamente, tanto o E meu tem quanto o uma seu. Fran H. Oliveira, doutor Gandini, grande gestor. A, Parabéns. a Fran é diretora do Centro de Estudos do IMESC, uma servidora pública também de 40 anos de carreira e uma grande pessoa. E hoje é aniversário da Fran, tá? Então, parabéns, Parabéns! Fran. Se quiser o desconto nos cursos aí, ó, compartilha. Temos 50%. Ganha de aniversário. Muito A bem. Paula também, Ferrante. João Gandini é exemplo de retidão e competência sempre. Nossa, está cheio de elogios aqui, Que doutor. bom, que bom, que bom. Boa noite, Cigandini, futuro prefeito, aí, tá vendo? Tem um monte de gente solidária aqui. Estão entrando várias pessoas. Estou Só que a vendo gente aqui, tem que voltar para o tema, né? Porque doutor Fábio senão Panza. Doutor Fábio Panza é um cirurgião de São Paulo, conhecido, e é o nosso diretor médico do hospital, né? Ele é uma dos meus auxiliares mais importantes lá e uma pessoa maravilhosa, um grande gestor. que Eu estou vendo aí bacana. que a nossa turma, a doutora Luciana Cury, uma grande ginecologista, enfim, eu estou vendo aí que vocês veem aí que onde eu passo, eu deixo os meus amigos servidores públicos, muito legal. Deixa a Eu acho que eu sementinha curti. plantada e Sementinha germinando, né, plantada. doutor? A gente faz o bem, faz com as pessoas, divide com elas as responsabilidades e também divide o sucesso. Se o IMESC teve sucesso e chegou a ser o que ele é hoje, um exemplo de gestão, eu devo a esse pessoal que trabalhou comigo aí. Ao senhor e a equipe toda, Isso. parabéns, viu? Quero dar o parabéns como cidadã brasileira aí, paulistana, né? Dar os parabéns pelos 50 anos e pela gestão que o doutor fez e deixou implantada já só para acompanhar daqui para frente. E dar um Isso. recadinho, que a gente também vai montar um curso de Direito Médico e Odontológico em breve, hein? Quem tiver Ótimo. interesse vai se comunicando com a gente. Mas vamos voltar lá, então, doutor. O senhor acha que na gestão pública, aquele gestor proativo, ele pode também motivar os funcionários? Porque geralmente todo mundo fala, servidor público, vai lá, bate o carimbo, tarari, tarará. Hoje mudou. E na gestão do IMESC também mudou, né? Como é que o senhor É, conseguiu motivar toda essa equipe aí, doutor? então, eu acho que o grande segredo do serviço público, da gestão pública, é você motivar o servidor. O servidor, as pessoas acham que o servidor é aquele que bate o ponto, fica fazendo crochê, e muitas vezes acontece um caso ou outro, a gente pega isso mesmo, não é o caso do IMESC, eu não tive isso lá, mas em lugares que eu passei, eu ouvia histórias, o É a cara vai lá visão, nele. né, que o povo A tem do visão que o servidor povo público. tem é essa. Mas por quê? A minha experiência por exemplo, eu como juiz, eu ia quase todos os dias tomar café no cartório. Quer dizer, isso é anormal. Quer dizer, há 30 anos atrás, mais disso, mais de 30 anos atrás, o juiz descer no cartório. Isso era Não se inadmissível. misturava, né? Isso era inadmissível, não se misturava. O juiz era um deus que ficava lá no pedestal e, de repente, o juiz abre a porta, tem café aí, quero tomar um café. Aí tem aniversário do funcionário, o juiz desce e vai fazer a festa de aniversário, canta parabéns e tal. No dia seguinte, esse juiz é visto pelos funcionários de modo diferente. Então, eles falam, eu quero participar desse negócio. Esse cara está fazendo um trabalho, tem umas ideias e eu quero participar. E aí eu digo, fulano, vem cá, o que você acha que a gente tem que fazer para melhorar isso? E a Sabe vida ouvir inteira, também o funcionário. isso, tem que ouvir. Os funcionários têm muito a nos dizer. Aqui em Ribeirão, nós temos funcionários com 40 anos de trabalho. Imagine a memória administrativa desse funcionário que está lá perdida, porque ninguém nunca foi perguntar para ele o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele viu, né? O que ele Um experimentou. desperdício, né? Então, por que eu cheguei no IMESC, fiz a pesquisa e depois, a partir da pesquisa, fui conversar com todos os funcionários, um a um?
porque eu queria saber deles, o que eu podia fazer para ajudá-los a melhorar o IMESC. E eles todos se engajaram no projeto, e hoje o IMESC é um sucesso, mas não é um sucesso porque eu sou um grande gestor, é porque nós todos somos grandes gestores, todos os nossos servidores, nossos peritos, nós fizemos uma revolução lá em termos de digitalização, é uma coisa louca. A equipe também é um grande sucesso, né? A equipe é muito boa, gente dedicadíssima, que estava lá há anos esquecida lá no canto, e isso acabou. E eu acho que esse é o grande segredo da gestão pública, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei lá, Marina, eu encontrei, além do problema do atraso de marcar perícia, o atraso de entregar o laudo. Bom, além disso, como é que é o IMESC? O IMESC é um atraso. É tudo papel, é tudo carimbo, é tudo aquela coisa velha. Como era antes, doutor? Como era antes. Como é que é o atendimento hoje? Então, tinha perito suficiente, equipamentos? Isso. Então, como é que era a vidinha do IMESC? A vidinha do IMESC era muito complicada. Por exemplo, nós tínhamos um oftalmologista só, tínhamos lá alguma série de problemas, mas se o oftalmologista falasse, não, eu vou ficar o dia inteiro aqui fazendo perícia, eu vou atender as pessoas pobres que precisam, não dava, não tinha consultório. Não tinha equipamento? Não tinha equipamento. Nossa! Então, aí eu falei, mas e aí? Doutor, não tem equipamento. Como é que faz? Vamos comprar. Ah, mas não tem dinheiro. Tem. Arranjamos dinheiro, compramos, e hoje tem lá um equipamento moderníssimo, que como tem qualquer consultório chique aí. E arranjamos, o dinheiro apareceu, e ok, fizemos, está funcionando, tem lá oftalmologista, as perícias estão sendo feitas e está tudo certo. Você, por exemplo, tudo era papel. Ainda é papel em termos, eu vou explicar aqui. Eu cheguei lá e falei, mas, gente, o judiciário eu ajudei a informatizar. Hoje está tudo digital. Processos todos são digitais desde 2014. Já são 6 anos. Quase todos os nossos processos são digitais. São poucos processos remanescentes físicos. Aqueles processões enormes. Ora, por que o IMESC continua fazendo laudo, fazendo tudo no papel? Ah, porque eu tinha um processo, o processo não anda no tribunal. E eu falei, peraí. Culpa do judiciário. Na verdade, não era culpa do judiciário. Exatamente, né? A coisa não andava. Como eu sou do judiciário, o que eu fui? Eu fui lá na presidência do tribunal, expus o problema ao presidente, ele chamou lá quem cuidava do assunto, e aí vimos que... Eu falei, não vamos ficar procurando culpado, por que não andou até hoje? Vamos fazer andar daqui para frente. E fizemos as reuniões, chegamos às conclusões que tínhamos que chegar, que era possível interligar o tribunal com o IMESC, fomos criando treinamentos, treinamos os nossos servidores, criou os tokens digitais, aí, assinatura digital, tudo mais, fomos fazendo isso aos poucos. Em 9 de março, nós começamos com 5 comarcas, todo o resto era físico, mas 5 comarcas eram tudo digitalizado. Agora, no dia 26 de maio, Marina, nós colocamos 85 fóruns. Nossa. Dentre eles, todos os fóruns regionais de São Paulo, que são os maiores do Brasil, já estão todos digitalizados. Tá? Mais de 80 comarcas do interior. A comarca de Ribeirão Preto e de Sorocaba são as duas. Ribeirão sempre eu coloco na frente, eu sempre que posso, passo na frente. Então, Ribeirão... na verdade, o carinho, é o amor. É o carinho que eu tenho. A gente sabe disso. E porque Ribeirão sempre foi pioneiro, dentro do judiciário, todo mundo reconhece isso. Ribeirão sempre foi pioneiro em quase tudo, né? Em quase tudo, você é testemunha disso. Então, eu coloquei da cidade do interior, inicialmente Ribeirão e Sorocaba. Uma mais longe de São Paulo, uma mais próxima, para a gente fazer os testes. Então, agora, no final de junho, tudo correndo bem, no meio da pandemia, nós estamos fazendo teletrabalho, todo mundo trabalhando em casa do computador. Mesmo na pandemia, nós estamos avançando de 5 para 85 fóruns e provavelmente no final de junho, todos os fóruns do Estado, toda a comunicação com o judiciário será digital. Não vai ter mais papel. Nossa, que maravilha. E isso implica numa outra coisa. Se você faz a interface digital, você tem que ter dentro do IMESC os processos digitais também. Sim, então, nós era isso que eu ia perguntar mesmo, como é que funciona. Então, nós treinamos... Essa interface com o judiciário, né? Nós treinamos os nossos funcionários, conseguimos quebrar aquela cultura do papel
para trazer É a cultura difícil. digital, que é difícil, o novo é sempre muito complicado, a zona de conforto que você tem, você vai perder. A gente convenceu o pessoal de que não, eles foram participar de cursos e tal, e se animaram, e aí a coisa começou a andar. Hoje, também, paralelamente à interface Tribunal e MESC, nós estamos digitalizando todos os procedimentos, todos os protocolos, todos os convênios, tudo dentro do MESC passa a ser digital. Olha Então, que beleza. agora, a pandemia atrapalhou um pouco, aí nós vamos perder 2 ou 3 meses, vão ter um atraso nisso, estamos fazendo isso, mas mais lentamente por causa da pandemia, porque reuniões Mas ficam mais a meta complicadas já e tal. tem, né, doutor? Já está dentro da meta aí. Mas, de qualquer forma, a gente apenas adiou o começo disso tudo, mas já tem muita coisa dentro do IMESC sendo digital, e no mesmo modo que vai ser com o Tribunal Digital, vai ser internamente também. E o próximo projeto é digitalizar os quase 900 mil laudos dos 50 anos passados, de modo Senhora, que eles possam servir de base científica para a pesquisa. Né? muito O IMESC, interessante. o E vai IMESC, economizar Marina, espaço, né? Porque imagina, 90 mil exato, processos, deve ser um prédio inteiro. Um andar, 900 digamos. mil, 900 mil processos de papel. Nossa Você Senhora. imagina, para você ter uma ideia, nós temos quase 3.000 metros quadrados de prateleiras empilhando isso aí. Isso tudo vai E caber, vai reduzir no vai HD. caber num pendrive, num HD. Você entendeu? Então, o próximo projeto já está em fase de viabilização, é justamente esse. Claro que, para isso, você tem que modernizar a forma de arquivo. E nós temos um sistema de arquivo no Estado muito bom, mas o IMESC não participava desse processo. Então, nós criamos lá um negócio chamado CADA, Comissão de Análise de Documento e de Acesso, ou seja, analisa o documento, qualifica, classifica o documento e como acessar esse documento. Hoje, nós sabemos como acessar os documentos, mas no novo modelo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai ter acesso Olha que ao beleza. nosso sistema. Tá? Então, vai ser um avanço brutal. Imagine alguém fazendo uma perícia lá no Japão, ou ele quer saber como é que está isso no Brasil, ele entra lá e pega os laudos daquela área e vai fazer, ou fazer um estudo, ou fazer uma pesquisa na universidade. Então, o IMESC, dentro de pouco tempo, ele será digital presente, digital para o futuro e digital para o passado. Tá? Que beleza. Você Isso que é fez uma, gestão, hein? você fez em tão pouco tempo. E aí, outro dia, eu dei uma palestra numa faculdade, e aí, lá no fim, terminou, eu contei essa história, aí uns senhores que são gestores privados, eles me procuraram, mas qual é o segredo? Nós não entendemos qual é o segredo. O senhor contratou quantos servidores? Eu falei, não, eu perdi servidores. Mas o senhor aumentou o orçamento quanto? Eu falei, não, nós economizamos 54% do orçamento. Não, Olha mas que como é que isso é possível? Eu falei, é possível. É possível, está feito, está lá para quem quiser ver. Tá certo? Por exemplo, eu cheguei lá, não tinha peritos suficientes para algumas modalidades. Então, você imagina, você recebe 1.000 perícias de interdição e você tem 3 psiquiatras. Eu falo 1.000 perícias por mês. Na verdade, nossa. no caso de interdição é até mais. E aí você tem 3 psiquiatras. Como é que eles vão dar conta? Não dão conta. E aí virava 3 anos. Já fez mutirões também, né, doutor? Como é que Isso. Então, esses mutirões aí em São entre as Paulo? Deu metas, resultado no interior? claro, entre as metas, a gente percebeu, então, assim, nós não tínhamos perito suficiente. Então, nós temos que atacar esse lado do perito. Nós criamos um cadastramento novo e fizemos uma coisa que nunca tinha feito. Como é que fazia cadastramento de peritos no IMESC? Publicava o edital no Diário Oficial e pronto, ficava esperando. Não aparecia ninguém, era um ou outro. Não, nós pegamos os nossos médicos, que são peritos lá, que são professores da USP. Nós temos, por exemplo, residência médica dentro do IMESC. Nós Olha que temos duas, uma beleza. da USP e uma da Santa Casa dentro do IMESC. O Né? doutor fez vários convênios, várias parcerias Isso, vários importantes, né, convênios, doutor? parcerias. Aí os nossos peritos, os nossos diretores, que são médicos do Einstein, são médicos do Hospital das Clínicas, são médicos da Santa Casa, do Emílio Ribas, eles foram a esses hospitais e levaram o edital e apresentaram aos médicos que são públicos, são médicos do Estado, e eles se interessaram em ser peritos do IMESC. E aí, então, nós criamos um treinamento para ele, um treinamento que até então era presencial, era aula de classe, essa coisa não é mais. Hoje é tudo digital.
Hoje é Tudo tudo online. online, tudo E meu online. Instituto Valente? Eu ia dar um Vamos exemplo. montar cursos para eles também, hein, Hoje nós doutor? temos lá um Instituto Valente mais simplesinho, mais modestozinho, mas os peritos todos são treinados e retreinados, quando muda a legislação, são readaptados para assim. Então, com isso, nós aumentamos aos poucos o número de peritos e passamos a ter peritos suficientes em quase todas as 100, As modalidades. 100% das modalidades médicas que a gente atua. Então, com isso, aumentou a nossa produção e a nossa produtividade, porque nos tornamos mais produtivos, fazemos muito mais com menos, né? Fazemos a gestão pública, ela tem que ser eficiente. Eficiente tem que ser você fazer bem feito, gastando menos, tá? Gastando o mínimo possível. E é isso que a gente fez. Então, um lado foi aumentar o treinar mais peritos e treinar peritos. Outra coisa, a gente percebeu que, mesmo assim, a gente não conseguiria dar conta de determinadas demandas. Então, nós fizemos uma segunda coisa. Eu criei as metas de diário oficial, criando datas para convênios, para mutirões. Você tem ideia? O primeiro mutirão, nós atendemos 550 perícias numa manhã. Numa manhã? Numa manhã, das 7 à 1. Você fala, como é que é possível? Perfeitamente possível, funcionou, nenhum problema. As pessoas começaram a elogiar. Olha, o pessoal saía do interior, ia para lá com aquela ideia. Olha, você vai e não sabe quando você volta, porque lá é uma loucura. Aquilo não anda. E aí a pessoa Muitas vezes não tinha chegava. nem dinheiro para ir, né? Foi uma vez um cara de Mojimirim foi a pé. 200 quilômetros foi a pé, porque não tinha dinheiro. São essas pessoas que nós tratamos lá, com essas pessoas que nós convivemos. E nós amamos essas pessoas. Então, nós começamos a criar um mecanismo de melhorar a vida delas. Então, fizemos mutirões nas cidades grandes do interior, mutirões em São Paulo e na Grande São Paulo. Um dos mutirões, o primeiro foi 550, o segundo 550, o terceiro, pasme, 880 perícias numa manhã. Nossa! É inacreditável. E os laudos foram sendo entregues e levados para o judiciário, os juízes foram julgando os processos e acabou. Fizemos isso nas cidades grandes, Ribeirão, Sorocaba, Piracicaba, Santos, Grandes polos, né? Araçatuba, Prudente, as cidades polo, fizemos isso. Aí, vou te dar uma experiência. Você diz, você foi juiz, Gandini, e você, como juiz, usou o IMESC. Então, você sabia dos problemas que o IMESC causava ao judiciário. Não como é que ele vivia, mas como é que ele causava. E as partes, principalmente. E as partes. Imagine, Marina, uma pessoa que mora na barranca do Rio Paraná, lá em Rosana, E os 700 advogados quilômetros, também sofrendo e os bastante. advogados. Aí, quando uma pessoa que tinha um pouco mais de dinheiro, ela pegava o advogado e ia lá acompanhar a perícia. Mas a maioria é pobre, a maioria é defensoria pública. Então, essas pessoas não, às vezes perdiam a perícia porque não tinham como ir, não tinham o que comer para ir, dependia de uma viatura da polícia, da prefeitura e tal. Então eu disse, espera aí, se as pessoas têm dificuldade de vir ao IMESC, o IMESC tem que ir às pessoas. Então nós invertemos a lógica. Então, ao invés de as perícias serem todas na capital, nós fomos descentralizando as perícias para as cidades polo. Então, como é que foi essa descentralização, doutor? Então, ela ocorre em vários níveis. Mas o primeiro, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça. As regiões administrativas judiciárias, chamadas RAGES, elas são 10, nas 10 maiores cidades do Estado. Com o convênio do tribunal, nós criamos em cada um desses fóruns um local em que o perito recebe os periciandos e faz a perícia ali. Para você ter uma ideia, como o Ribeirão está sempre na frente, Ribeirão já tem isso desde 2001. Nossa, que beleza. Eu peguei o modelo de Ribeirão e repliquei para as demais RAGES. Hoje, todas as RAGES atendem perícias. Então, hoje, 5 ou 6 perícias, tipos de perícias, que são as mais movimentadas, aquelas que têm maior demanda, todas elas já são feitas no interior. As pessoas não precisam sair dos seus locais de residência, ela simplesmente sai de Guariba para vir para Ribeirão, ela sai de Novo Horizonte para ir a Catanduva, ao Rio Preto e assim por diante. Tá? Fizemos um outro trabalho agora, que está concorrendo a Inovare de novo,
Eu fui Doutor, cheio dos prêmios Novari Pois é, aí. a gente já foi duas vezes finalista de Novari. Em 2008 nós ganhamos o prêmio principal e em 2009 fomos finalistas com um programa de medicamentos de alto custo, cirurgias e tal. Um trabalho muito bacana que fizemos aqui em Ribeirão com o doutor Sebastião Sérgio, promotor, doutor Júlio Spoladori, hoje lá no tribunal, com várias pessoas da prefeitura, do estado, do Hospital das Clínicas, também ficou até a final lá do Inovar, e agora estamos concorrendo de novo com um projeto que é o seguinte, muito simples. Para você fazer um exame DNA, você tinha que pegar a família, nem sempre a família junta, porque às vezes a mãe e a criança está investigando contra o pai, numa ação na justiça, o pai mora noutra cidade e tal, todo Isso foi mundo uma tinha que ir outra lá. meta que o doutor Isso. E a gente estabeleceu. Então, estabeleceu. imagine, você é mãe, tem uma criança, a criança não tem o nome do pai na certidão, você quer investigar a paternidade, você quer garantir o nome do pai na certidão, você quer que pague alimentos, você quer que regularize a visita, tudo isso se faz judicialmente. Tá? E aqui um dado, 6% das crianças e jovens da rede pública não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Quer dizer, é um absurdo. Isso cria bullying, uma série de coisas. Ora, sabendo das dificuldades que essas pessoas têm e querendo facilitar a vida delas, fomos ao tribunal, fizemos um convênio com o tribunal que tem os Sejusques. Os Sejusques são os centros judiciários de conciliação e mediação, tá? Sim. Que atendem aquilo que já é processual como pré-processual. E nós começamos a fazer no Sejusc a conciliação dos casos de investigação de paternidade descentralizadamente. Então, para você ter uma ideia, são 232 Sejusques, mais 60 postos avançados, mais as 10 RAGs e mais 17 outras unidades em universidades e tudo mais. Então, em um ano de gestão, nós saímos de um local que fazia perícia para 340 locais. Portanto, pulverizamos a investigação de paternidade no estado inteiro. E a investigação é feita pelo Sejusc, não precisa de ação judicial, não gasta dinheiro, não gasta dinheiro. Tem um convênio que o doutor fez também com o SIC, não é isso? O Centro de Integração da Cidadania, da mesma forma, é extrajudicial? A experiência começou com os SICs. Como os SICs estão ligados ao secretário de Justiça, Centro de Integração da Cidadania, e eram 17 naquela ocasião. Depois nós criamos o primeiro do interior, adivinha onde é? Em Ribeirão. Tá? Funciona aqui no prédio do administrativo do Fórum no Iguatemi. Então, o que fizemos? Nós fomos ao tribunal, explicamos que a gente tinha feito o convênio com o SIC, que tinha dado certo essa história de levar o DNA para as cidades da Grande São Paulo e litoral, e que, se dava certo lá, podia dar certo no Sejusc. E o tribunal achou essa ideia muito boa, o desembargador Ferreira Alves e o doutor Ricardo Pereira, que é o responsável pelo Sejusc, no mesmo prédio, coincidentemente, o mesmo prédio, onde está o IMESC, estava a JUSCESP, o PROCON e um Sejusc do tribunal, que eu imagino que seja o maior do Brasil. Então, a gente procurou saber como é que fazia isso, andamos com o convênio, fizemos o convênio com o tribunal, e aí o IMESC começou a treinar esse pessoal do interior para fazer as perícias. E adivinhe qual é o primeiro do interior a ser feito. Obviamente, foi o Sejusc de Ribeirão, e o nosso parceiro aqui, um grande parceiro, é o Naerp. Ela é uma grande parceira em tudo que a gente precisa, tanto com o tribunal quanto com o IMESC. Nós viemos com o nosso pessoal, fizemos a inauguração do primeiro Sejusc IMESC descentralizado, treinamos os funcionários da UNAERP, o IMESC é que faz isso, e então a UNAERP colhe o material. Imagina que a pessoa vai lá no Sejusc e fala, olha, eu tenho um filho, o pai não quer reconhecer, aí toma-se lá por termo rapidamente, uma coisa muito singela, manda uma intimação para as pessoas, marca um dia lá no UNAERP, colhe o sangue, que não tem nada de colher sangue na veia, nada, é um pontinho. As pessoas acham que lá no IMESC faz aquele monte de tubos, assim, não tem nada disso. É um cartãozinho, coloca uma gotinha de sangue, eu posso ficar com 20 anos aquilo guardado, é altamente moderno. Então, colhe aquela gotinha de sangue, ou se não puder colher sangue por alguma razão, colhe
da mucosa bucal, é um sistema que a gente chama de SWAB. Colhendo isso é colocado no envelope lacrado, especial, que é um envelope que tem um protocolo. Ele é encaminhado pelo malote do Sejusc para o IMESC, o laboratório do IMESC faz a perícia, faz o laudo, remete para o juiz do Sejusc para o malote, o juiz chama as partes e se deu positivo, ele diz, olha, realmente o senhor é o pai da criança. O senhor topa reconhecer? Topa pagar os alimentos? Topa fazer a visita? Então, a gente, dentro de pouco tempo, a gente imagina que no prazo de 1 ano, esse sistema estará funcionando em todo o estado, gratuitamente, sem gastar 1 centavo. Nem a certidão de nascimento precisa pagar. Porque foi feito um convênio entre a Corregedoria de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça, com os cartórios, de modo que o juiz expede eletronicamente, digitalmente, um documento para o cartório, que hoje é tudo digitalizado, e o cartório manda uma certidão para o endereço da mãe, da criança e do pai. Que beleza, doutor. Gratuitamente. A gente tem 1 minuto, doutor. Se cair, pessoal, eu quero agradecer, parabenizá-lo como gestor. Eu tenho muita honra de tê-lo como parceiro, o Instituto, os cidadãos ribeirão-pretanos também o admiram muito. Quero parabenizar pela sua gestão no IMESC, no Fórum, aqui em Ribeirão Preto, sempre tratando a gente com muito carinho, e desejar sorte aí no novo segmento aí na campanha. Da nova empreitada. Eu tenho alguns segundinhos para se despedir, porque eu estou com medo de cair a live. Quero agradecer Marina, a todos. Muito obrigada pela participação. Agradecer a você, ao Instituto, agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, que são amigos, são pessoas que se interessaram por essa experiência, é um caso de sucesso mesmo, né? E a gente pode replicar isso pelo Brasil todo. Então, a minha empreitada agora, como pré-candidato a prefeito de Ribeirão, é exatamente isso, é trazer essa gestão moderna para Ribeirão, e Ribeirão vai voltar a ter esperança. E gestão pública também é sinônimo de sucesso. Exato. Não vamos pensar que gestão pública, os gestores são todos, só pensamos em corrupção. Não. Existem gestores honestos e que pensam no cidadão. Muita gente honesta no serviço público, a imensa maioria é gente honesta, dedicada e comprometida. Um ou outro que de vez em quando se desvia, infelizmente os que se desviam precisam ser coibidos, né? E vão pagar por isso. Mas os servidores públicos incentivados, motivados, eles são capazes de fazer uma revolução. E com gestor, com uma liderança boa e proativa, com divisão, melhor ainda, né, doutor? Sem liderança nada vai. Pessoal, desculpe, mas é que os últimos segundinhos. A live está sendo feita pelo Instagram do Instituto Valentes, que está concedendo 50% de desconto nos cursos Novo CPC, Inglês Jurídico e Direito Esportivo. Tem que ser nosso seguidor e compartilhar com alguém. A doutora Patrícia está falando? É por causa do doutor Gandini, porque não foi publicado 50%. Então, por conta dele... Sim! Por sua causa, hoje, presente 50 anos do IMESC, o Instituto está dando 50% de desconto. Nossa, que beleza! Para quem compartilhar. Eu e o IMESC agradecemos muito. E espero que as pessoas façam o curso, que o curso realmente é bom. Obrigada, doutor. E olha, muito sucesso para o senhor. Muito obrigada a todos pela presença. E o Instituto Valente sai mais, fortalecido, mais engrandecido com seus conhecimentos que o senhor trouxe para a gente, viu? Obrigado, Marina. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.